O Rei Grey era um senhor da guerra impiedoso que governava o mundo com seu poder e destruía nações com bombas após conquistá-las. Criado como órfão, ele acreditava na sobrevivência do mais forte e se tornou o mais poderoso do mundo. No entanto, um dia alguém consegue envenená-lo, mas em vez de morrer, ele reencarna em outro mundo como um bebê recém-nascido. Agora, ele precisa se virar neste novo mundo de magia e aventuras. Tudo começa um dia com o Rei Grey se encontrando submerso na água. Ele lentamente começa a perder a consciência, mas uma voz estranha ecoa pelo vazio e o incita a buscar a luz em sua próxima vida. Na próxima vez que abre os olhos, ele é recebido por um casal, olhando para ele como se fosse um adorável animalzinho. Ele olha em volta confuso e rapidamente percebe que esses dois são seus pais, e de alguma forma ele renasceu como um bebê minúsculo e indefeso chamado Arthur Lewen. Arthur continua se perguntando como um rei poderoso como ele, que um dia se ergueu com incontáveis vitórias em seu currículo, acabou como um bebê minúsculo e indefeso que nem consegue arrotar direito para aliviar um pouco a indigestão. Alice e Reynolds parecem totalmente convencidos de que ele é o filho deles, mas Grey simplesmente não consegue entender como eles aceitaram isso tão facilmente. Agora preso em um corpo que não consegue controlar, ele se vê diante de um tipo totalmente novo de impotência, especialmente quando acaba vazando na fralda sem ter ideia de como parar. Sua forma frágil começa a parecer mais uma prisão, fazendo-o questionar se tudo ao seu redor é apenas um sonho estranho e distorcido. Ele logo testemunha seus pais usando habilidades estranhas que vão muito além de tudo o que ele já viu, e aprende que esses poderes incríveis são chamados de magia, algo que nunca sequer existiu no mundo de onde ele veio. Quando seu pai retorna de uma caçada, Bray começa a perceber que o conhecimento pode ser a arma mais poderosa de todas, e ao avistar a manopla presa ao lado de seu pai, ele silenciosamente jura buscar poder para si mesmo o mais rápido possível. Então chega a hora da soneca, e embora a princípio pareça mais uma restrição, ele lentamente começa a achar esses momentos de quietude não tão terríveis, especialmente quando comparados à sua vida passada, onde o descanso era um luxo que ele nunca podia pagar, pois era sempre um alvo de assassinato. Com os dias passando rapidamente, o pequeno Arthur já aprendeu a engatinhar. Seus pais se iluminam de emoção, vendo-o se mover e acabar em frente a um espelho, encarando o seu reflexo como se ainda estivesse tentando descobrir o que exatamente ele se tornou. Mais tarde, quando sua mãe o coloca para dormir, nosso garoto finge adormecer e espera que ela o deixe sozinho. Assim que ela sai, ele desce da cama usando seu cobertor e sai sorrateiramente. Agora que mal consegue mover seus membros, ele lentamente se dirige à biblioteca e consegue pegar um livro. Ele começa a ler para coletar todas as informações que puder sobre o mundo em que agora está. O que ele não percebe é como um estranho como ele é capaz de ler a língua deste novo mundo. É então que ele descobre que o continente em que renasceu se chama Dicaton, que possui 3 reinos. Um deles é o Reino de Darv, um lugar que abriga uma nação subterrânea de anões. O segundo é o Reino de Elinor, que, como o nome sugere, é o lar de elfos que vivem tranquilamente dentro de uma floresta. Por último, há o Reino Humano, chamado Sepim, o que ele está atualmente. Dos 3, este parece ser o mais populoso, e como o reino que ele governou em sua vida anterior, funciona com um sistema de monarquia. No entanto, a única diferença é que, ao contrário de seu mundo onde o trono era tomado à força, aqui ele é passado por nascimento. Nosso pequeno bebê pega outro livro, acidentalmente bate-se no chão e faz uma careta antes de abri-lo para começar a ler novamente. Desta vez ele descobre que, ao contrário de seu mundo antigo, este lugar ainda parece estar em seus estágios iniciais, e a maior parte da tecnologia é bastante primitiva. O que realmente o diferenciava, porém, era a presença de magia e uma misteriosa fonte de energia chamada mana. Ele lê que a capacidade de controlar mana é supostamente herdada, e apenas uma em cada 100 pessoas realmente nasce com o talento. Enquanto coça as costas e solta um pequeno gemido da queda anterior, ele rapidamente volta ao livro sem perder tempo. Ele continua a aprender que, neste mundo, a mana é usada principalmente de 2 maneiras. Os aumentadores a usam para aumentar sua força física, o que lhes permite realizar feitos incríveis que pessoas normais nem sonhariam, enquanto os conjuradores tomam um caminho diferente, projetando sua mana e moldando-a com pura vontade. O pequeno Arthur começa a se lembrar daquela vez em que Alice usou algum tipo de magia em seu pai para curá-lo, o que o faz perceber que pode haver mais do que apenas essas 2 categorias. Enquanto continua, ele descobre que esses usuários de magia têm algo chamado núcleo de mana, que serve como a chave para desbloquear todos esses poderes incríveis, e a maioria das pessoas pode começar a acessá-los por volta da puberdade. Para despertar como mago, é preciso canalizar toda a mana que flui pelo corpo para um único ponto. Em seu mundo antigo, cheio de tecnologia, havia um tipo diferente de energia chamado Ki, e ele percebe que seguia um princípio bastante semelhante de acumular poder. Pensando em todos aqueles anos de treinamento com Ki, ele começa a se perguntar se o conhecimento de sua vida passada poderia agora servir como sua maior arma. Ele tenta concentrar toda a sua mana em um único ponto, mas antes que possa fazer um pequeno progresso, é pego por sua mãe, que o repreende por ter saído sorrateiramente assim. Assim que as coisas começam a ficar intensas, o pequeno Arthur se prepara, pensando que Alice pode ter descoberto o segredo de sua pequena reencarnação. Mas acontece que tudo o que a preocupa é o fato de ele ter tido um grande momento em sua fralda.
Arthur se recusa a acreditar no início, mas quando toca sua fralda para verificar, acha aquilo absolutamente mortificante, pois estava tão absorto na leitura que nem percebeu seu próprio reflexo falhar. Mais uma vez, ele se sente preso dentro daquele corpo minúsculo com um desejo avassalador de se libertar e ficar mais forte. O tempo voa, e já se passaram 2 anos desde que Gray reencarnou. Enquanto escreve seu diário habitual, sua mãe começa a ficar um pouco preocupada ao perceber que, por alguma razão estranha, seu bebê não sorriu nem uma vez em todo esse tempo. Ela então espreita pela janela e imediatamente fica indignada porque pega o marido lá fora, já colocando o filho de 2 anos para treinar como se estivesse se preparando para seu primeiro campo de batalha. Enquanto ela começa a gritar com Reynolds com um nível de frustração que claramente indica que ela está considerando transformá-lo no jantar da noite, Arthur observa de lado e começa a pensar sobre a estrutura de poder desta casa. Com base em tudo o que viu até agora, ele se pergunta se é apenas esta família ou se este mundo inteiro é governado por mulheres. Alice leva Arthur para a cidade, onde ele fica de olhos arregalados e curioso, olhando para tudo como se fosse uma caça ao tesouro. Ao passarem por uma loja de armas, seus olhos se fixam na vitrine, pensando em como os tipos e a qualidade das armas revelam muito sobre o nível tecnológico deste mundo. Um pouco mais à frente, ele avista cristais brilhando com energia, coisas que nunca tinha visto antes. Sua curiosidade aumenta ainda mais quando o lojista lhes dá uma pequena demonstração de magia de fogo. No caminho de volta, Arthur finge estar cansado e adormece como um bebê de verdade, enganando Alice e fazendo-a pensar que ele está dormindo. Embora as coisas pareçam aconchegantes na superfície, a vida neste corpo minúsculo ainda parece uma gaiola, mas o amor de seus pais lentamente começa a corroer isso. Para alguém que cresceu em um orfanato sem nada parecido com uma família, esse calor é algo totalmente novo. Enquanto o carrega, Alice fala gentilmente sobre como a deixa feliz quando ele sai sorrateiramente da cama só pra ler, ou como ele fica curioso no mercado. Ela se pergunta se ele pega essa faísca de Reynolds e secretamente espera que ele não acabe como o pai e fuja de casa na tentativa de explorar o mundo. O que ela realmente quer é que ele viva uma vida simples, algo calmo e livre de perigos. Mais tarde, enquanto o pequeno Arthur espreita pela janela, ele avista Reynolds treinando e começa a se sentir sortudo por ter alguém em casa para aprender. O grandalhão despeja cada grama de força em seu núcleo de mana, e quando parece que ele está prestes a aniquilar uma floresta inteira, ele casualmente levanta algumas pedras antes de deixá-las cair, esmagando todas as esperanças que o garoto tinha, enquanto pensa se seria mais fácil apenas pegar as pedras com a mão. Sua mãe aparece e instantaneamente percebe o olhar de decepção em seu rosto, garantindo-lhe que seu pai pode definitivamente fazer mais do que isso. Nesse exato momento, Reynolds decide levar a sério e de repente começa a fazer alguns movimentos ágeis que fazem o chão tremer com seu chute. Arthur observa maravilhado e percebe que seu pai é, na verdade, um aumentador. Após o pequeno show, Alice pega Arthur no colo e diz que é hora da soneca, mas o garoto estende a mão para um livro claramente ansioso para ler. Alice tenta se manter firme e diz para ele dormir como deveria, mas a cara que ele faz é tão ridiculamente fofa que ela cede completamente, dizendo que ele pode ler só um pouquinho. Ela sai, deixando-o sozinho com o livro, e assim que ela se vai, Arthur começa a reunir mana para começar a formar seu núcleo. Ele se lembra de quanto conhecimento absorveu em apenas 2 anos, mas o mais importante que aprendeu é o processo de criação de um núcleo de mana. Ele continua com seu treinamento e sente que está prestes a formá-lo quando uma explosão massiva de repente ecoa pela casa e Reynolds entra correndo e protege Alice com seu corpo enquanto salta para longe da explosão. Ambos os pais imediatamente entram em pânico e correm de volta para dentro para verificar o filho, e o que encontram os deixa de olhos arregalados. Apesar de nem ter 3 anos, Arthur flutua no ar em plena meditação como um pequeno guru espiritual brilhante, e ele realmente conseguiu despertar seu núcleo de mana. Enquanto o pequeno aterrissa com um sorriso orgulhoso no rosto e uma clara sensação de vitória, os pedaços do telhado que ele acabou de explodir começam a chover sobre ele, e embora ele tente desviar, acaba fechando os olhos com uma desesperada vontade de viver. Alice o agarra bem a tempo enquanto Reynolds usa sua força para bloquear os detritos e proteger os dois. É neste momento que Gray finalmente começa a entender o que realmente significa ser pai. Assim que veem que ele está seguro, ambos caem em lágrimas, e Arthur se vê confuso, perguntando-se por que estão chorando em vez de comemorar. Tendo crescido em um mundo frio, sem calor ou amor, essas emoções simplesmente não fazem sentido para ele, mas ainda assim, ele acaba chorando também, e desta vez, vem direto do coração. Enquanto isso, bem longe, um monstro hediondo espera nas sombras. Cercado por uma aura vermelha brilhante, parece estar pacientemente antecipando a chegada do nosso garoto, como se ele devesse um doce ou algo assim. Dando uma espiada em seus dias como Rei Gray, vemos um dos servos reais sendo arrastado diante dele após cometer o crime imperdoável de tentar assassiná-lo. Diante de Gray, o conselho anuncia sua decisão de poupar sua vida, dizendo que em vez de execução, ele e sua família serão enviados de volta à sua terra natal. O servo, ouvindo seu filho chorar à distância, desaba e implora por misericórdia, pedindo ao rei que pelo menos poupe sua família. Ele tenta explicar como retornar para casa seria um destino muito pior que a morte. Ele cai de joelhos e faz uma última tentativa desesperada, mas o rei de coração frio derruba sua família sem a menor hesitação, enquanto o conselho desequilibrado chama isso de um ato de verdadeira misericórdia.
Com a sorte despedaçada, o Homem Quebrado não discute nem resiste. Em vez disso, ele simplesmente abaixa a cabeça e agradece ao rei. Agora em sua nova vida, mais 2 anos se passaram e Reynolds finalmente decide que é hora de começar a treinar seu filho. Ele aparece com um par de manoplas feitas sob medida, assim como as suas, mas Arthur o surpreende escolhendo uma espada. Em sua mente, Gray raciocina que com um corpo tão pequeno, se ele atacasse com manoplas, estaria morto antes mesmo de chegar perto do inimigo. Reynolds pega um graveto e diz para Arthur atacá-lo. E o pequeno não se contém, exibindo alguns movimentos agais. Quando Reynolds tenta se exibir canalizando mana para o graveto, Arthur também tenta e de alguma forma faz sua espada brilhar na primeira tentativa, deixando seu pai genuinamente atordoado. Sem perder um segundo, Arthur avança e estilhaça o graveto de seu pai com um único golpe limpo, sorrindo enquanto pergunta o quão bom ele se tornou. Depois de ver o que Arthur pode fazer, Reynolds o leva direto para Alice e insiste que eles precisam contratar um professor adequado. Alice imediatamente o interrompe, lembrando-o de que ele prometeu ensinar o filho deles, mas Reynolds argumenta que o talento de Arthur está muito além do que ele pode lhe dar. Quando ela continua resistindo, ele tira o graveto quebrado e explica como Arthur o quebrou limpo, mesmo estando reforçado com mana. Isso a deixa sem palavras por um momento e quando parece que ela está convencida, ela abraça o filho com força, recusando-se a deixá-lo ir a qualquer lugar. Os dois discutem por um tempo até que Arthur intervém e oferece uma terceira opção, que é que todos poderiam ir juntos. Os pais se iluminam, achando o filho um gênio, e imediatamente começam a fazer as malas. Eles ficam emocionados sabendo que tiraram a sorte grande com um prodígio tão inteligente. No dia seguinte, assim que estão prestes a sair, Arthur é apresentado aos seus companheiros de viagem, que é um antigo esquadrão conhecido como o Grupo Twin Horns. Seus pais costumavam andar com eles em seus dias de aventura. Um cara ruivo se agacha com um grande sorriso e se apresenta como Adam Crunch. Em seguida, uma senhora alegre se aproxima e compartilha seu nome como Angela Rose. Seguindo-os estão o resto do grupo, incluindo Duden Walker, Jasmine Flamesworth e uma elfa chamada Helen Shard. A jornada então começa, e a mamãe de Arthur diz a ele que vai ser divertido. Arthur acena com a cabeça, mas não pode deixar de achar seu modo de viajar um pouco primitivo em comparação com as aeronaves que ele já usou em sua vida anterior. Enquanto seguem em direção à cidade de Shiras, o grupo para uma pausa. Arthur aproveita a viagem no geral, mas ainda se incomoda com o fato de terem que enfrentar monstros e ameaças pelo caminho. Enquanto descansam, eles avistam alguns lobos selvagens se aproximando e toda a equipe se prepara para derrubá-los. Observar a batalha ajuda Arthur a descobrir que Adam, Helen e Jasmine são aumentadores como seu pai, enquanto Angela e Duden são conjuradores. Mais tarde naquela noite, enquanto jantavam, Reynolds diz a Arthur para se empanturrar o máximo que puder, já que não se pode ser exigente em uma jornada. Arthur percebe algo estranho em sua mãe, e quando ele pergunta, ela simplesmente diz que já está satisfeita. Ela então avista o braço ferido de Reynolds e se oferece para curá-lo. Enquanto ela começa, o resto da equipe sai para explorar a área e vigiar, dando-lhe por um sinal de tudo limpo, assim que estiver. Isso porque a magia rara de Alice não é algo que eles possam permitir que qualquer um veja. Arthur logo aprendeu que sua mãe pertence a uma classe extremamente rara de magos, conhecida como emissores. Por causa de quão poucos existem, os emissores são frequentemente alvos, o que também explica por que Alice e Reynolds têm vivido tão longe de vilas e cidades por tanto tempo. Depois que Alice termina de curar Reynolds, Adam pergunta se pode lutar um pouco com o filho dela. O pequeno Arthur se prepara enquanto todos se reúnem para assistir. Vendo a empolgação deles, Arthur se pergunta se todos esqueceram que ele tem apenas 4 anos. Nosso garoto decide testar o quão longe ele chegou e fica sério. Ele canaliza mana para sua espada e pernas, deixando Adam confuso sobre como um garoto tão pequeno poderia fazer isso. Antes que Adam possa reagir, Arthur avança por trás dele e inicia uma troca rápida. A mini batalha deles termina com Adam indo com tudo e derrubando Arthur, mas antes que o garoto possa atingir o chão, um feitiço de magia do vento o pega no ar e o coloca suavemente no chão. Helen repreende Adam por não se conter contra uma criança, mas Adam insiste que o pequeno monstro não é uma criança comum, e se pergunta que tipo de treinamento infernal ele passou. Jasmine, alguém que geralmente se mantém reservada, se aproxima e pede a Arthur para ensiná-la a técnica que ele usou nas pernas. Depois disso, a jornada continua e o pequeno Arthur a acha surpreendentemente tranquila. Eles fazem mais paradas pelo caminho, e durante cada uma, Arthur tem a chance de treinar um pouco e aprender algo novo com cada membro do esquadrão. Além de aprender, ele também compartilha seu próprio método de aprimoramento de pernas com Jasmine e percebe que ela está realmente o alcançando muito rápido. Com o passar dos dias, Jasmine começa a se abrir para Arthur e até acaba presenteando-o com uma pequena lâmina com um fio secreto. Em uma das paradas, Arthur percebe sua mãe sentindo um pouco de náuseas e se pergunta se ela está machucada, embora ela o assegure que está completamente bem. A jornada permanece pacífica, até que um bando de bandidos os ataca de repente. Todos rapidamente se posicionam para se defender, mas o grande número de inimigos claramente supera seu pequeno grupo por uma enorme margem. O líder dos bandidos grita para poupar as mulheres e crianças, já que não valerão um bom preço se estiverem feridas. Logo depois, os bandidos iniciam seu ataque sob as ordens de seu líder desagradável. Enquanto a luta começa, o grupo Twin Horns, junto com o pai de Arthur, começa a revidar,
mas mesmo sendo fortes, estão começando a se cansar, pois estão em grande desvantagem numérica. Nesse momento, Reynolds é atingido e colide direto com a carruagem, onde sua família está escondida. Alice sai correndo para curá-lo, mas Reynolds a impede, avisando que as coisas poderiam piorar ainda mais se o inimigo descobrisse o que ela pode fazer. Ele então se vira para o filho e diz para ele pegar a mãe e ir o mais longe possível dali, mas o pequeno não aceita e argumenta que ele também não é inútil e quer lutar ao lado dele. É então que Reynolds revela a verdade, dizendo a Arthur que sua mãe tem um bebê na barriga e que ele tem que protegê-la custe o que custar. Isso finalmente esclarece todas as vezes que Arthur tinha visto sua mãe parecendo doente pelo caminho. Reynolds o chama de irmão mais velho e entrega a ele a tarefa de proteger a mãe. Seguindo as palavras de seu pai, Arthur ativa sua mana e começa a correr com Alice. Enquanto isso, seu pai fica para trás para servir de isca, jogando tudo o que tem no chefe inimigo para que sua família possa sair viva. Enquanto Arthur continua correndo com sua mãe, dois bandidos de repente bloqueiam o caminho deles, mas antes que possam fazer qualquer coisa, Jasmine e Adams aparecem e os derrubam sem hesitação, dizendo a Arthur para deixar os bandidos com eles. Até Helen se junta, disparando uma flecha que derruba outro que tenta detê-lo. Arthur avança com memórias das incontáveis vidas que ele tirou em sua vida passada, piscando em sua mente. E agora aqui está ele, no outro lado daquela cadeia predador presa, correndo não como o caçador, mas como o caçado, tentando proteger a alma que é sua. Nesse momento, o mago conjurador o avista correndo com sua mãe e lança um feitiço de vento em direção a eles. Arthur reage por instinto e empurra a mãe para o lado para protegê-la, mas a explosão o atinge em cheio e o joga do penhasco. Enquanto caía, ele se recusa a deixar o bandido conjurador escapar, usando a adaga com o fio secreto que Jasmine lhe deu para se prender ao sujeito e arrastá-lo junto. Angela e Durden dão tudo de si, tentando salvar Arthur com seus feitiços, mas infelizmente a magia deles não chega a tempo. Sua mãe grita o nome dele enquanto ele cai, mas o garoto já está despencando. Enquanto ele desce, Arthur sente algo estranho se agitar dentro de si, completamente impotente naquele momento, mas estranhamente em paz, pois finalmente entende o que realmente significa proteger alguém com todo o seu coração. Naquele instante, ele percebe o que o escravo real, punido por tentativa de assassinato, deve ter sentido quando sua família foi aniquilada bem na sua frente. Finalmente entende por que seus pais derramaram lágrimas por ele, e por que jamais se arrependeriam de ter escolhido a vida dele em vez da deles. Lágrimas escorrem dos olhos de Arthur ao se lembrar que deveria ser um irmão mais velho. Mas agora esse sonho talvez nunca se realize, enquanto ele despenca, pronto para morrer de vez. Mas, de alguma forma, contra todas as probabilidades, Arthur acorda e se encontra inteiro, deitado numa floresta cheia de um miasma denso e nebuloso. Ele abre os olhos, atordoado e confuso, tentando entender onde está. É quando um som estrondoso de passos ecoa ao seu redor, fazendo-o levantar-se em pânico para verificar. Bem à sua frente, um monstro enorme e aterrorizante quase o mata de susto, apenas para casualmente cumprimentá-lo com um alegre bom dia. Nesse instante, a história de repente retrocede para uma cena com uma garotinha conversando com uma senhora sobre encontrar algo bonito, insistindo que talvez não consiga encontrá-lo novamente se o perder agora. Uma das vozes soa estranhamente familiar, quase idêntica à que Gray ouviu quando foi transportado para este mundo de magia completamente diferente. Voltando ao presente, Arthur se encontra cara a cara com o monstro horrendo parado bem à sua frente. Ele sente medo de sua forma e se pergunta como foi parar naquele lugar, mas o que mais o incomoda é a ideia de se esse monstro está realmente tentando atraí-lo para alguma coisa. Tentando descobrir as intenções da criatura, e ao mesmo tempo querendo se proteger, Arthur salta para atacá-la, apenas para ser afastado por apenas 2 de seus dedos e cair direto no chão. Para seu choque, a criatura sabe o nome dele e diz que ele ainda tem um longo caminho a percorrer, fazendo-o perceber instantaneamente que não tem a menor chance contra ela. O monstro terrivelmente poderoso revela casualmente que ela é, na verdade, sua aliada, o que deixa o pobre rapaz mais confuso do que nunca. Ela então caminha até uma árvore com frutos dourados e brilhantes pendurados nos galhos, colhe alguns e os traz para ele. Ela diz a ele para comê-los, mesmo que não sinta fome, pois vai precisar da força para se curar e se mover adequadamente. Nesse momento, Arthur tenta mover o corpo e ouve um som horrível de estalo, seguido por uma explosão de dor aguda que o faz gritar alto. A fera diz a ele que deveria ser grato por sobreviver a uma queda dessas inteiro, o que pelo menos o faz parar de chorar por um momento. Ela então o incita novamente a comer a fruta e, para ser mais convincente, avisa que não responderá a uma única pergunta se ele não o fizer. Arthur cede e começa a comer, devorando rapidamente uma grande porção graças à sua fome voraz. Assim que termina, memórias de sua mãe e pai vêm à tona, e ele pergunta à criatura se ela sabe se eles estão bem. Ela responde que, embora esteja de alguma forma ligada a este lugar e não possa deixá-lo, suas habilidades permitem que ela veja um pouco além de suas fronteiras. Usando seus poderes, ela mostra a Arthur os bandidos caídos e o informa que sua família está segura e conseguiu escapar.
Ouvir que eles estão bem sobrecarrega Arthur de emoção, e lágrimas rolam enquanto ele sorri e agradece ao monstro repetidamente. Nesse instante, a criatura finalmente revela seu nome como Sylvia, e fica claro que ela mesma parece estar gravemente ferida. Os dias passam, e Arthur continua comendo e lentamente recuperando suas forças sob o olhar atento de uma fera que parece poder devorar qualquer coisa à vista. Embora esteja quase curado e ansioso para voltar para casa, Sylvia explica que ele não pode partir ainda. Aparentemente, eles estão nos arredores da Floresta Elsur, um lugar perigoso, infestado de feras selvagens e bandidos que não hesitariam em roubar viajantes ou vender crianças como ele para a escravidão. Ainda assim, Sylvia o assegura de que está trabalhando em um plano para tirá-lo de lá em segurança. Ela entende o quanto ele quer se reunir com sua família, mas criar um portal dimensional leva tempo e preparação. Enquanto ela cuida disso, Arthur pega um galho e começa a praticar sua esgrima para se manter ocupado. Observando-o a se mover, Sylvia encoraja seu treinamento, dizendo que é bom para seu corpo em desenvolvimento e o ajudaria a se manter saudável enquanto se recupera. Apesar de tudo, ela não mencionou uma palavra sobre si mesma ou sobre sua condição que piorava. Apesar de toda a sua aparência aterrorizante, Sylvia prova ser uma alma calorosa e gentil no fundo. Arthur continua seu treinamento, e vê-lo reunindo sua mana surpreende Sylvia com a rapidez com que ele progrediu, especialmente quando ela percebe que ele já formou um núcleo de mana na idade dele. Impressionada, ela mostra a ele uma técnica ainda mais avançada e pergunta se ele sabe como usá-la. Arthur olha com admiração e responde que ela está coletando mana enquanto a conjura ao mesmo tempo, comparando-a a abastecer uma aeronave em pleno voo. Ele não consegue entender como alguém poderia sequer fazer isso. Sylvia continua explicando que as pessoas tendem a ter uma ideia rígida sobre mana, onde veem coletá-la e usá-la como duas coisas separadas. Enquanto feras de mana como ela já estão acostumadas a lidar com ambos ao mesmo tempo, sem problemas. Ela compara isso a algo tão natural quanto respirar, e então pergunta se ele também quer aprender. Quando ela percebe o quão animado o garoto parece, ela continua perguntando como ele o usaria, se realmente conseguisse aprender a técnica. Assim que ele responde dizendo que destruiria todos que ousassem tirar seus entes queridos, ela instantaneamente diz a ele que ele falhou. Arthur se irrita e argumenta que faz sentido eliminar qualquer um que ameace sua família, lembrando como essa mentalidade foi exatamente o que o ajudou a se tornar o rei mais poderoso que seu mundo já havia visto. Sylvia calmamente o ajuda a perceber que seus pensamentos sempre giram em torno de derrubar seus inimigos, e então ela lentamente levanta uma unha afiada em sua direção, apontando que, embora pudesse despedaçá-lo com a mesma mão, ela também poderia usá-la para tocá-lo suavemente, e então perguntar qual ele preferiria receber. Como esperado, o garoto nervoso escolhe a opção gentil. Depois de tentar guiar seus pensamentos em uma direção melhor, ela acaricia levemente a cabeça dele e diz que não salvou sua vida apenas para que ele pudesse vivê-la ferindo outros sem propósito. Por um breve segundo, Arthur se pergunta se Sylvia disse tudo isso porque de alguma forma sabia sobre a vida que ele tinha antes, mas então ele afasta a ideia, imaginando que não havia como isso ser possível. A Senhora Monstro perguntou ao garoto mais uma vez o que ele faria se um dia se tornasse mais forte, e desta vez ele leva um momento para relembrar as memórias calorosas que compartilhou com seus amigos e família, antes de responder com uma expressão séria que ele quer proteger as pessoas que ama e realmente se importa. Ouvindo isso, o monstro finalmente diz a ele que ele passou. Ao mesmo tempo, em outro lugar, outra criatura que se parece surpreendentemente com Sylvia é vista ativamente rastreando-a, e sem perder um momento, ele sobe aos céus. A história retrocede mais uma vez para a vida anterior de Arthur como Grey, onde ele sai de seu quarto e se dirige ao escritório do primeiro-ministro, recebido com uma humilde boas-vindas. Grey olha silenciosamente para a parede, refletindo que ele não é nada mais do que um rei e um título, enquanto o verdadeiro poder reside no parlamento. Enquanto seus olhos pousam em seu próprio retrato pendurado ali, ele pensa amargamente em si mesmo como nada mais do que uma arma e uma ferramenta criada unicamente para a guerra. Até mesmo o primeiro-ministro, um homem chamado Marlon, o elogia orgulhosamente por liderar inúmeras vitórias e trazer riqueza e honra à nação deles. Marlon então se levanta e se aproxima, perguntando ao rei por que ele veio, mas sem oferecer uma única resposta, Grey simplesmente se vira e vai embora. De volta ao presente, Arthur continua seu treinamento sob Sylvia, que agora lhe mostra como reunir mana enquanto a usa ao mesmo tempo. Ela o informa que se ele conseguir dominar essa técnica, suas capacidades mágicas crescerão significativamente. Levando o conselho dela a sério, Arthur escolhe ir devagar, entendendo que apressar o processo só terminaria em fracasso. Seus pensamentos voltam para sua vida passada, onde ele uma vez batalhou contra um gigante usando um capacete em forma de porco, e ele se lembra de como havia controlado Kai. Usando essa mesma concentração, ele finalmente consegue, sorrindo com satisfação, enquanto a mana flui perfeitamente. Ele é tomado pela alegria, enquanto corre para abraçar Sylvia, mas o monstro rapidamente o esconde atrás de algumas rochas próximas e o avisa para ficar em silêncio. Arthur observa enquanto outra criatura, parecendo exatamente como Sylvia, aparece. Sylvia calmamente diz a ele que não esperava que ele fosse capaz de encontrá-la, e a criatura responde que o cheiro do sangue dela a havia denunciado. Ele a incita a ir com ele, mas quando ela recusa, ele começa a ameaçá-la, dizendo que se ela resistir, ele será forçado a levá-la à força.
Ele então lança um ataque sombrio que derruba Sylvia de joelhos. Arthur entra em pânico, mas ouve a voz de Sylvia em sua cabeça por telepatia, tranquilizando-o para não se preocupar. Enquanto o grande monstro malvado continua a provocá-la, Sylvia acessa sua força oculta e se liberta, desfazendo seu disfarce para revelar um majestoso dragão parecido com um Pégaso por baixo. O grande monstro malvado agora parece genuinamente alarmado, e enquanto ela avança contra ele, ele avisa que usar tal poder encurtaria sua vida. Sylvia calmamente responde que, embora sentiria muita falta desta vida, ela não se importaria de morrer, pois já viveu uma vida feliz. Assim que parece que ela tem a vantagem, o monstro sombrio dispara uma barragem devastadora de energia escura, e Sylvia começa a se preocupar com a segurança de Arthur. Enquanto o inimigo prepara outro golpe, ela libera sua magia mais forte e congela o tempo. Chamando Arthur, ela diz a ele para vir à frente, revelando sua verdadeira forma em toda a sua glória. E com o brilho de uma garota humana que vive para elogios e louvores, exige orgulhosamente que alguém reconheça o quão deslumbrante e notável ela é. Sem perder um segundo, ela abre uma fenda interdimensional e explica que ela se conecta a um local distante e pergunta se ele ficará bem sozinho. Ela mais uma vez o lembra de usar seus poderes com sabedoria. E quando Arthur lhe dá a resposta que ela esperava, ela o presenteia com um objeto oval brilhante e diz a ele para envolvê-lo em sua pena e protegê-lo cuidadosamente. Ela também lhe concede um poder misterioso que marca seus braços com padrões brilhantes semelhantes aos dela. Quando a hora de dizer adeus finalmente chega, Sylvia admite que poderia tê-lo enviado para casa desde o início, mas escolheu não fazê-lo simplesmente porque se divertiu muito passando tempo com ele. Arthur cerra os punhos e começa a chorar, percebendo que sua força ainda é muito pequena para proteger quem significava tanto para ele. Antes de partir, Arthur percebe o quanto seu tempo aqui o mudou. Ele diz que não se importa se Sylvia é um monstro ou um dragão, porque para ele agora ela parece família. Quando Sylvia gentilmente o lembra que ele já tem uma mãe, nosso garoto instantaneamente a chama de avó, o que a faz se iluminar de alegria enquanto ela pede para ele dizer de novo. Com um sorriso, ela o empurra para a fenda interdimensional. Enquanto ele flutua por ela, Arthur olha para trás e pergunta se ela pode ir com ele, mas antes que ele obtenha uma resposta, o portal o puxa para o outro lado. Depois que ele desaparece, Sylvia aparece visivelmente de coração partido e se vira para o grande monstro malvado, retomando o fluxo do tempo enquanto a batalha continua. O ataque devastador parado pelo fluxo do tempo a atinge, e ela cai no chão. Fingindo estar derrotada, ela engana o inimigo, fazendo-o pensar que ela está morta. No momento em que ele se aproxima, os olhos de Sylvia se abrem enquanto ela o embosca com um contra-ataque brutal que não lhe dá chance de se defender. A explosão resultante abala toda a floresta com uma explosão massiva. Logo depois, a história salta para aquele mesmo reino estranho de antes, onde uma figura que parece ter a mesma voz de Sylvia é vista falando com uma Girdle, agradecendo-a e deixando o resto da missão em suas mãos. Enquanto isso, enquanto Arthur flutua pelo espaço interdimensional, ele de repente ouve a voz de Sylvia ecoar ao seu redor. Ela gentilmente pergunta se ele se lembra do que ela lhe disse, e Arthur acena com a cabeça, admitindo que se sente incrivelmente triste. Sylvia o incita a carregar esses sentimentos com um sorriso e a levar tudo um passo de cada vez. Arthur luta para aceitar que isso é real, mas fica abalado quando percebe que Sylvia sabia o tempo todo sobre seu passado como o rei mais forte de seu mundo. Antes que sua voz desapareça, ela diz a ele para nunca deixar seu coração ser consumido pela raiva ou ódio, e deseja que sua nova vida seja preenchida com as bênçãos da luz. Arthur então acorda para se encontrar deitado no meio de uma floresta tranquila. Lágrimas escorrem por suas bochechas enquanto o peso da ausência de Sylvia se instala. Ele lentamente se senta, limpando o rosto e pegando o item brilhante que ela lhe deu, colocando-o cuidadosamente em sua bolsa como se fosse a coisa mais preciosa que ele possui. Nesse momento, ele ouve algo nos arbustos atrás dele e rapidamente se vira para ver o que era. A voz que Arthur ouve soa como o grito de uma garota, e instantaneamente o faz pensar que alguém está em perigo. Ele não perde um segundo, e impulsiona suas pernas com aprimoramento físico e corre atrás do som. Arthur salta para uma árvore e verifica os itens brilhantes que Sylvia lhe deu, certificando-se de que estão seguros antes de guardá-los silenciosamente em sua bolsa. Então, ele literalmente se torna Mowgli do livro da selva, enquanto salta de galho em galho, voando pelas copas das árvores até finalmente alcançar a fonte da comoção. Lá, ele avista um grupo de traficantes de escravos, que capturaram uma jovem elfa de cabelos grisalhos e estão ocupados discutindo o quanto poderiam conseguir por ela no mercado. No momento em que os ouve falar em vendê-la, ele se lembra dos bandidos que tentaram fazer o mesmo com ele e as mulheres durante aquela emboscada em sua jornada. Os bandidos jogam impiedosamente a garotinha em uma carruagem, e embora a cena quase faça Arthur perder o controle, ele consegue acalmar seus nervos, lembrando-se dos ensinamentos de Sylvia. Ele continua seguindo os traficantes de escravos enquanto eles continuam se movendo, e assim que o sol começa a se pôr, o grupo finalmente para montar acampamento. Arthur permanece escondido e espera, esperando que eles o levem a uma cidade humana, dando-lhe uma chance melhor de intervir. No entanto, quando ele ouve a conversa deles sobre as coisas vis e perversas que planejam fazer com a garota indefesa antes de vendê-la, ele percebe que não pode mais esperar, embora ainda escolha sentar-se em uma postura calma de yoga, esperando silenciosamente que a escuridão se instale.
Enquanto Arthur cai, seus olhos se voltam para os lobos com chifres amarrados perto do acampamento, e ele começa a se perguntar por que essas feras estão seguindo os traficantes sem sequer um indício de resistência. É quando ele avista a magia, o que instantaneamente explica tudo. A visão acende uma ideia em sua mente, e sem perder tempo, ele joga algumas pedras em direção aos lobos, desencadeando uma comoção. Os bandidos rapidamente ficam ansiosos, temendo que o barulho possa atrair criaturas indesejadas da floresta, então eles enviam um dos seus para calar os lobos. O plano de Arthur funciona, e ele carrega o punho com uma mana vermelha brilhante antes de socá-lo direto no rosto do cara, nocauteando-o. Ele saca sua adaga, escondendo-se pouco antes que o próximo bandido de Arak venha verificar seu parceiro desaparecido. O bandido casualmente brinca sobre o cara possivelmente estar urinando em algum lugar, mas no momento em que o vê deitado no chão inconsciente, já é tarde demais. Arthur o pega desprevenido, cortando o bandido antes que ele possa sequer reagir. Então vem o terceiro, vagando e sem noção, e Arthur avança com um rápido ataque, cortando sua perna e deixando-o ferido. O bandido ferido grita para seu chefe, avisando-o para ter cuidado, pois o garoto que os ataca parece ser um mago criança. Isso imediatamente desperta o interesse do líder, e ele começa a ver Arthur não como uma ameaça, mas como uma galinha dos ovos de ouro que acabou de entrar em seu acampamento. O líder joga sua arma fora e reúne mana antes de avançar, esperando não fazer o garoto morrer. Mas para sua surpresa, Arthur desvia do ataque com facilidade, e enquanto o cara tenta continuar, Arthur contra-ataca, correndo atrás dele e usando sua adaga com um fio amarrado a ela, tentando restringir os movimentos do bandido. Infelizmente, o líder consegue agarrar a arma, puxando Arthur em sua direção antes de jogar o garoto para o lado com aquele chute brutal e prendê-lo com as pernas. Arthur rapidamente condensa a magia de fogo e queima a perna do bandido, libertando-se. Isso deixa o bandido furioso, e ele finalmente desiste de capturar Arthur vivo e se prepara para acabar com ele de vez. Mas antes que ele possa fazer seu movimento, Arthur crava sua lâmina direto na cabeça do bandido, acabando com ele instantaneamente. Isso deixa apenas o bandido sobrevivente, que tropeça para trás e imediatamente começa a implorar por sua vida, percebendo que não tem chance de escapar vivo. Depois de lidar com os bandidos, Arthur resgata a garota, mas rapidamente nota algo estranho nela. Ele gentilmente diz a ela que ela está livre agora e pode voltar para casa. A pequena elfa nota os hematomas em seu braço e pergunta se ele está machucado. Essa simples pergunta faz Arthur parar, percebendo que é a primeira vez que ele fala com alguém da sua idade. Ele pede para ela esperar um momento, então se move para esconder os corpos dos bandidos para que ela não se assuste, dizendo a ela que há coisas que crianças não deveriam ver. A garota franze a testa e aponta que ele também é uma criança, mas Arthur não responde muito. Quando ela pergunta o que aconteceu com os bandidos que a sequestraram, ele rapidamente inventa uma desculpa de que eles se envolveram em algum tipo de acidente. Assim que ele está prestes a sair, a garota hesita e admite que está com medo, perguntando se ele realmente vai deixá-la sozinha. Arthur pergunta se a floresta élfica não é segura para ela, e ela explica que seus pais a avisaram sobre um fantasma de árvore que a comeria se ela se afastasse demais sozinha. Ele pergunta de onde ela veio, e ela aponta na direção oposta ao seu caminho. Ela explica que estava perseguindo alguns insetos e se perdeu. Pensando em seus próprios dias como órfão, Arthur decide não abandoná-la. Seu olhar se volta para os lobos, ainda amarrados perto do acampamento. Por um momento, ele considera acabar com eles, já que não sabe como controlá-los. Mas antes que ele possa reagir, a garota argumenta que eles deveriam soltar os lobos de volta na floresta, ou então eles podem morrer ali. Ela então tira os itens mágicos dos lobos, enquanto Arthur continua se preocupando que eles possam se voltar contra ele a qualquer segundo, mas apesar disso, ele decide caminhar com ela para garantir que ela chegue em casa em segurança. Eles continuam se movendo até que o sol finalmente nasce, e quando param para comer, a garota finalmente se apresenta como Tessia Eralit. Arthur oferece a ela sua carne seca ensopada em sal, que acaba tendo um gosto terrível para ela. Não que Arthur se importe, já que para ele, comida é apenas sobre sobrevivência e nutrição, enquanto a garota, sendo uma criança completa, reage exatamente como qualquer pirralha mimada faria. Quando a Tessia pergunta o porquê de ele ter vindo para a Floresta Elchur, nosso garoto simplesmente diz que se separou da sua família, o que a faz imediatamente presumir que não está sozinha, perdida. Arthur então a questiona sobre o reino de Eleonore e como é a vida dela por lá. Tessia explica que seus pais estão sempre muito ocupados, então ela geralmente só passa o tempo com seus servos e com seu avô. Enquanto continuam a caminhar, Arthur percebe que não há estradas adequadas que levem ao reino. E bem nesse momento ele nota um monte de vagalumes brilhando ao redor da Tessia, que começa a brincar com eles e até coloca um no Arthur, como se fosse um brinco, sabe? Quando ela fala sobre querer treinar o Remaster depois que seu núcleo despertar, Arthur fica bem curioso e pergunta sobre o sistema de ensino deles. Mas acontece que a garota não tem a menor ideia de nada. Enquanto eles continuam a seguir, Arthur sente que alguém os está seguindo e rapidamente percebe que é um dos lobos com chifres que viram antes. Ele se arrepende de não tê-los terminado quando teve a chance. Mas com a noite já caída, os dois decidem montar um acampamento. Arthur diz para a Tessia ir descansar enquanto ele fica de guarda lá fora. E enquanto ele verifica os itens que a Sylvia lhe deu, a Tessia de repente o chama, perguntando se ele também não precisa dormir afinal.
Ela sai da sua barraca dizendo que, embora seu avô a tenha avisado para não dormir perto de meninos, ela está disposta a abrir uma exceção, só dessa vez, e promete não dedurar. Arthur resiste à ideia, mas ela continua inventando desculpas e mais desculpas, acabando por arrastá-lo para dentro e pedindo que ele fique alerta enquanto estiver ali com ela. Uma vez lá dentro, fica bem claro que a única razão pela qual ela o queria por perto era porque estava com medo e queria alguém ao seu lado caso precisasse ir ao banheiro. Do nada, até se levanta um tópico bem estranho, perguntando se todos os homens são pervertidos com muitas esposas. O que, claro, soa exatamente como algo que seu avô teria dito a ela. Arthur rapidamente discorda e diz que tem certeza de que os homens elfos são tão ruins quanto, então pergunta se ela sequer sabe o que um pervertido realmente é, mas antes que ele possa explicar qualquer coisa, a garota acaba adormecendo, completamente exausta e cansada da longa jornada deles. Eles então continuam sua jornada no dia seguinte, movendo-se por todos os tipos de terreno, enquanto Arthur começa a ficar mais inquieto a cada passo, preocupado com sua família e desesperado para vê-los novamente. Do nada, ele começa a sentir uma dor aguda e insuportável em seu núcleo de mana, e a Tessia, vendo-o lutar, corre imediatamente para encontrar ervas que possam ajudar. A dor não diminui muito, e para piorar ainda mais a situação, os intervalos entre as ondas de agonia continuam ficando cada vez mais curtos. Justo quando Arthur se sente completamente exausto, o mesmo lobo com chifres de antes aparece novamente, e dado tudo o que ele passou, nosso garoto instantaneamente assume que é uma ameaça. Mas para sua surpresa, a criatura simplesmente se aproxima e deixa o animal como uma espécie de presente, claramente tentando retribuir o favor que lhe foi feito. A Tessia observa a cena e chama isso de recompensa por ser um bom garoto, o que honestamente soa como outra daquelas coisas que seu avô chique e elegante diria. Mais tarde naquela noite, Arthur cozinha a carne e a acha surpreendentemente saborosa. Mas então a Tessia tenta ser generosa e lhe entrega alguns cogumelos, dizendo que é uma culinária especial para as mulheres de sua região. A coisa não cai bem para Arthur de jeito nenhum e acaba lhe dando um terrível problema de estômago. Assim que eles se arrastam para a barraca, a Tessia começa a conversar sobre si mesma, dizendo que está acostumada a ler um livro antes de dormir e quer viajar pelo mundo para ver os lugares que sempre amou ler. Mas antes que ela possa ir muito longe em seu pequeno sonho, desta vez é nosso Rei Grey, que desmaia instantaneamente, completamente exausto pela dor intensa que teve que suportar durante todo o dia. Então a Tessie simplesmente lhe dá um cobertor e adormece ali mesmo ao lado dele. Na manhã seguinte, enquanto continuam se movendo, a dor que Arthur tem sentido se recusa a diminuir nem um pouco. E embora a Tessia se desculpe depois de vê-lo lutar e sofrer, ele diz a ela para não se preocupar, já que estão quase no reino dela de qualquer forma. Preso no corpo de uma criança, Arthur não consegue evitar sentir-se irritado com o quão impotente isso faz sentir. A Tessia, então, menciona o quão próximos os dois se tornaram ultimamente, e pergunta se pode chamá-lo de Arte e serem oficialmente amigos, ao que Arthur simplesmente responde que não se importa, de verdade. Sua resposta curta a deixa nervosa, então Arthur tenta aliviar o clima dizendo que, como um humilde garoto do campo, ele se sente honrado em ser chamado de Arte pela nobre dama Tessia Eralit, o que instantaneamente lhe rende um revirar de olhos, pois ela claramente acha a piada de velho bem irritante. Não deixando por isso mesmo, Arthur joga a provocação de volta para ela, apontando como ela é uma medrosa que nem consegue ir ao banheiro sozinha, coitada. Sua Alteza Tessia fica constrangida e insiste que o considerava um amigo, de verdade. Bem nesse momento, ela de repente diz que vê algo, mas Arthur mal olha, pensando que ela deve ter avistado algumas folhas aleatórias ou vagalumes novamente, até que ambos notam uma entrada brilhante dentro de uma árvore, brilhando com aura esverdeada. A Tessia se ilumina de excitação, dizendo que finalmente chegaram e estende a mão para ele, pedindo que ele a acompanhe, por favor. Assim que passam pelo portão de teletransporte, os dois imediatamente se veem cercados por guardas que agarram Arthur e levantam suas espadas contra ele, ameaçadoramente. Ele chama pela Tessia em meio à confusão, mas ela apenas o encara de volta, com um olhar zangado e furioso, fazendo parecer que as coisas de repente tomaram um rumo muito errado para o nosso pobre garoto, que agora começa a se perguntar se a garota pode realmente ser má, afinal. Enquanto a tensão no ar aumenta e começa a parecer que é o fim do jogo para nosso garoto, Arthur se culpa por ter baixado a guarda apenas por causa do ato inocente da Tessia. Ele grita com ela, mas a garota apenas fica ali em silêncio, olhando para ele enquanto os soldados elfos consideram seriamente acabar com ele ali mesmo, naquele instante. Frustrado e furioso com sua própria ingenuidade e falta de percepção, Arthur começa a afundar em memórias de sua vida passada, arrependendo-se de como facilmente confiou nela. Bem nesse momento, os soldados levantam suas vozes novamente, chamando para matá-lo sem hesitar, mas desta vez, a Tessia grita para eles pararem e rapidamente se coloca na frente de Arthur, tentando protegê-lo e implorando para que o deixem ir embora. O comandante da noite argumenta que Arthur ainda é um humano e poderia representar uma ameaça às suas vidas, mas a Tessia rebate, dizendo que ele não é perigoso de jeito nenhum e até salvou de alguns bandidos. Isso só deixa o líder da guarda ainda mais irritado enquanto ele explode, convencido de que Arthur deve ter usado algum tipo de truque de lavagem cerebral na jovem princesa. Mas antes que algo pior possa acontecer, uma luz verde pisca na frente de todos, e um velho Graham sai de um portal, calmamente dizendo aos soldados para deixarem o garoto viver. A Tessia imediatamente corre de volta para o lado de Arthur, verificando se ele está bem enquanto lança algumas palavras duras aos guardas por terem exagerado. O velho, que acaba sendo o avô da Tessia, e aparentemente o responsável por encher a cabeça dela com todo tipo de bobagem aleatória, intervém, dizendo que a reação dos soldados era totalmente compreensível, especialmente quando encontraram sua princesa desaparecida, de repente retornando com um humano, alguém que eles ainda consideram uma criatura selvagem e perigosa, de fato.
O vovô se apresenta a Arthur como Varian, o ex-rei de Eleanor e avô da Tessia, e pessoalmente o agradece por salvar a princesa deles, de verdade. Arthur fica ali em descrença, completamente atordoado pelo fato de que ele havia, sem saber, viajado com a realeza élfica de verdade durante todo esse tempo. Vendo a reação chocada de Arthur, Varian se vira para a Tessia e pergunta se ela realmente não havia lhe contado nada. Bem nesse momento, os pais da Tessia, o atual rei e rainha, chamam seu nome, e a garotinha explode em lágrimas, correndo direto para os braços deles, emocionada. Seu pai avista Arthur e imediatamente assume que ele é uma ameaça, comandando os guardas para derrubá-lo de uma vez, sem hesitar. Mas Varian intervém calmamente, explicando que, embora Arthur possa ser um humano, e sim, até um pouco bárbaro aos olhos deles, ele também é quem salvou a filha deles e a trouxe de volta para casa. A Tessia concorda e se coloca entre Arthur e seu pai, segurando os braços protetoramente enquanto implora a ele para não machucar o garoto que salvou sua vida. Ela até pede ao pai para convidar Arthur para o castelo como um convidado especial. A Tessia corre até Arthur com um grande sorriso e estende a mão, convidando-o para se juntar a ela para uma culinária real no castelo. Ela olha para o pai com aqueles olhos suplicantes aos quais nenhum pai jamais poderia dizer não, e com um suspiro relutante ele finalmente cede. Uma vez resolvido isso, Varian se inclina para Arthur e diz a ele para ir vê-lo mais tarde, com certeza. Arthur pode sentir algo estranho e poderoso sobre o velho, algo diferente, e a julgar por sua situação atual, não é como se ele estivesse em posição de dizer não, de forma alguma. Bem nesse momento, a pequena princesa agarra Arthur pela mão e o puxa junto com ela. Enquanto caminham, Arthur não consegue deixar de admirar a beleza de Ilhéna, com sua paisagem exuberante e arquitetura única. Mas é claro, as pessoas ao redor não estão exatamente fazendo uma festa de boas-vindas para ele, não. Eles o encaram com olhos que gritam: "Você não pertence aqui." De jeito nenhum, aquela recepção fria lembra Arthur do que ele uma vez leu sobre as tensões e guerras de longa data entre humanos e elfos. E é claro que essas feridas ainda não cicatrizaram de forma alguma. Ainda assim, ele nunca imaginou que acabaria vendo uma cidade tão estranha, com uma princesa ainda mais estranha que não poderia agir menos como realeza se tentasse de verdade. O que o incomoda, porém, é o olhar severo que ela lhe deu de volta no portão, aquele que o fez questionar se ela o traiu de alguma forma. Enquanto esse pensamento persiste, seu núcleo de mana se inflama com outra pontada dolorosa, um lembrete não tão gentil de que algo ainda não está certo dentro dele, de forma alguma. Então, por enquanto, ele decide manter a guarda bem alta. De volta ao castelo, as criadas se reúnem para cumprimentar a princesa, e a Tessia orgulhosamente apresenta Arthur como seu salvador, dizendo a elas que ele é um bom humano e ordenando que o tratem com a melhor hospitalidade possível. Enquanto a garotinha alegremente lança ideias sobre o que deveriam fazer em seguida, Arthur avista os pais dela por perto e educadamente pergunta se poderia conversar com eles sobre tudo o que passaram até agora. O rei, ainda um pouco desconfiado, concorda e leva nosso garoto a uma mesa, pronto para ouvir o que ele tem a dizer, com atenção. O rosto dele deixa bem claro que ele ainda não está baixando a guarda, de forma alguma. Arthur se levanta como se fosse fazer um grande discurso e educadamente pergunta se está tudo bem para a Tessia estar presente durante a conversa. A Tessia levanta uma sobrancelha, achando estranho que ele esteja ali parado como um servo, e rapidamente diz a ele para se sentar com eles, por favor. Uma vez que ele está finalmente sentado, ele casualmente pede alguns lanches, claramente tratando isso como se fosse uma sessão aconchegante de contação de histórias, bem tranquila. A suspeita família real finalmente chega às apresentações formais. O pai da Tessia se apresenta primeiro como Alduin e a rainha como Muriel. Arthur retribui o gesto com uma reverência respeitosa, explicando que nasceu em uma pequena e pobre vila no reino de Seppen. Ele acrescenta que é genuinamente grato pela chance de sentar-se ao lado da realeza, especialmente quando ele é apenas um simples plebeu como ele. Aljuan comenta que Arthur parece surpreendentemente bem educado para alguém que afirma vir de uma origem pobre. Arthur percebe que pode ter exagerado na formalidade, um pouco, mas no fundo, ele sabe que se tivesse agido como uma criança típica, essas pessoas provavelmente não o teriam levado a sério de jeito nenhum, de verdade. Uma vez que ele recebe a luz verde para falar, Arthur começa a explicar tudo, embora ele cuidadosamente pule a parte sobre ter sido separado de sua família. Mas enquanto fala, ele nota algo estranho, algo diferente. A expressão de Alduin começa a mudar no momento em que ele menciona a Tessia. Quando Arthur finalmente menciona que com traficantes de escravos por trás de seu sequestro, a compostura do rei se quebra, e ele explode de raiva, culpando a raça humana inteiramente. Arthur rapidamente intervém, defendendo a humanidade, argumentando que ser um traficante de escravos não está ligado a nenhuma raça em particular. É uma escolha, não uma característica de forma alguma. Varian então fala o que pensa, questionando como um garotinho como Arthur poderia ter sido capaz de salvar sua neta dos traficantes de escravos. Ele pergunta se Arthur implorou a eles ou a comprou, ao que Arthur responde que, embora possa ser uma criança, ele também é um mago, sim. Varian perguntou novamente para confirmar, e a Tessia, levantando-se com excitação, declara que sabia disso. No entanto, os elfos permanecem não convencidos de forma alguma. Um dos guardas saca sua espada, tratando essa revelação como uma piada, um absurdo. Ele acusa Arthur de enganar a princesa deles para se infiltrar em suas terras e até mesmo no Palácio Real. Varian silencia o guarda, avisando-o pela segunda vez para embainhar sua lâmina, imediatamente. A Tessia também defende Arthur, explicando que ela foi de fato sequestrada pelos traficantes de escravos, e até os ouviu falando sobre vendê-la, de verdade. Como qualquer mãe faria, a rainha rapidamente abraça sua filha, aliviada por ela estar sã e salva. Surpreendentemente, é o rei quem fala primeiro, dizendo que acredita na história de Arthur. Bem nesse momento, Arthur lhe apresenta uma pergunta, de forma direta.
Ele argumenta que foi abandonado pelos bandidos, separado de seus pais, e agora só quer voltar para Sapin para se reunir com eles de verdade. Como esperado, o rei fica bravo novamente, o que agora parece ser simplesmente parte de sua rotina, e então pergunta se Arthur quer ir para casa como recompensa por salvar sua filha. Ele argumenta ainda que despreza todos os humanos, sem exceção, e mesmo que Arthur saiba disso, ele ainda está pedindo um favor, mesmo assim. Arthur, sentindo-se ousado, rebate, acusando os elfos de se comportarem como os mesmos bárbaros que eles afirmam que os humanos são, de fato. Tal frase poderia facilmente tê-lo matado, sem dúvida, mas Varian intervém, dizendo ao filho que Arthur o colocou em xeque-mate. A Tessia dá ao pai um olhar mortal, deixando claro que o rei não tem escolha a não ser ajudar Arthur, de verdade. O rei pigarreia e explica que o portal para Sapin só pode ser aberto uma vez a cada 7 anos, e mesmo assim, requer a aprovação de vários de seus líderes, de fato. Ele informa ainda a Arthur que a próxima vez que poderá ser aberto será em 5 longos anos. Isso preocupa Arthur, mas o rei o tranquiliza, afirmando que não pode manter um humano ali por tanto tempo, e providenciará para que seus soldados o escoltem para casa, em segurança. Arthur, sentindo-se aliviado, o agradece, mas bem nesse momento, uma onda súbita de dor o atinge, uma tão intensa que até chama a atenção de Varian, de verdade. Arthur decide descansar e, enquanto toma um banho, recorda-se da Sylvia, perguntando-se o que deveria fazer sobre essa dor persistente, afinal. Depois de se refrescar, ele sai para tomar um pouco de ar fresco, contemplando como encontrar a fonte de sua dor e eliminá-la de vez. Enquanto ele caminha, avista a Tessia com sua família, e por um momento espera que seus próprios pais também estejam seguros e bem. A única coisa que ele pode fazer é esperar que eles de alguma forma tenham sobrevivido. Apertando o punho, ele se pergunta se eles o cumprimentariam com um sorriso, de verdade. Arthur se levanta e começa a se mover, enquanto a Tessia rapidamente corre até ele. Ele a provoca um pouco, mas a garotinha se desculpa em nome de sua família pela grosseria deles para com ele. Arthur dispensa, dizendo a ela que é apenas a maneira deles de mostrar que estavam preocupados com ela, e a aconselha a abraçar ser uma princesinha mimada, mas também ser responsável, sempre. De pé ao lado dela, ele pergunta se seus pais ficariam felizes em se reunir com ele, de verdade. Ao ver seu rosto sombrio, a Tessia belisca sua bochecha e diz a ele que eles definitivamente ficariam, pois até ela sente falta dele, mesmo que ele ainda esteja ali, bem ao lado. Bem nesse momento, vagalumes aparecem novamente, e Arthur se lembra de algumas de suas memórias, percebendo que ele tem lutado contra seu passado e sendo engolido pela escuridão. Ele se desculpa com a princesa, dizendo a ela que sente muito por agir dessa forma, de verdade. De repente, um dos vagalumes dispara em direção a eles, e Arthur, pensando que poderia ser um ataque, rapidamente pisa nele antes de saltar para agarrá-lo. Ele tenta chutá-lo, mas antes que possa, Varian aparece diante dele, de repente. Arthur grita com ele, perguntando se ele está tentando machucar sua própria neta, de verdade, ao que Varian calmamente responde, perguntando se um mero vagalume poderia realmente fazer algum mal. Arthur abre a mão, percebendo que Varian está certo, afinal. O velho vovô, na verdade, usou este momento para testar as habilidades de Arthur, e agora ele tem certeza de que Arthur realmente derrotou os traficantes de escravos sozinho. A Tessia intervém, dizendo ao grandalhão para parar de intimidar sua melhor amiga, mas o velho simplesmente forja uma espada de madeira, alegando que não encontrava uma pessoa tão interessante há muito tempo, de verdade. Ele corre em direção a Arthur, garantindo que sua neta esteja em um local seguro, bem protegida. Ele diz a Arthur para atacá-lo, ficando intrigado com suas habilidades, mas fica claro que o velho não é páreo para ele, de forma alguma. Arthur tenta acompanhar, mas o homem facilmente quebra sua espada sem esforço. Arthur então encontra uma abertura e tenta usar sua magia de fogo apenas para ser bloqueado mais uma vez. Mas Arthur finalmente consegue acertar um único golpe no velho, ganhando seu reconhecimento e preparando o palco para a segunda rodada, com certeza. Antes que isso possa acontecer, a Tessia belisca o traseiro de Arthur com força, causando-lhe uma dor que ele lembrará por muito tempo, com certeza. O velho diz a Arthur que há uma maneira pela qual ele poderia avisar seus pais que está vivo, mas antes que ele possa explicar mais, Arthur é atingido por uma dor intensa que o leva aos joelhos. O velho revela que Arthur herdou a vontade de uma besta, de fato, e o incita a se tornar seu discípulo, avisando que se ele não o fizer, poderá morrer de dor, infelizmente.